Sejam todos bem-vindos ao Ancap News. O português Cristiano Ronaldo, eleito 5 vezes o melhor jogador de futebol do mundo, se declarou à Justiça da Espanha culpado por fraude fiscal e vai pagar uma multa milionária. Quando Cristiano Ronaldo errou o pênalti ontem no campeonato italiano contra o Chievo, os torcedores da Juventus de Turim podiam imaginar que algo não estava bem. O português, que se mudou para a Itália em julho do ano passado, depois de sair do Real Madrid, voltou hoje à capital espanhola, mas não para jogar futebol. Cristiano Ronaldo chegou cedo ao Tribunal de Madrid para acertar as contas com o fisco do país onde passou os melhores anos da sua carreira extraordinária. Não esperava voltar numa passarela de tribunal. De mãos dadas com a companheira Georgina Rodrigues, ele entrou pela porta da frente. O pedido de entrar pelos fundos não foi aceito pelo juiz. O jogador fez um acordo para pagar uma multa de quase 19 milhões de euros e escapou de cumprir uma pena de 23 meses de prisão por não ter antecedentes criminais. Ele foi acusado de fraude fiscal, também de evasão de divisas no valor de quase 15 milhões de euros, relativos a direitos de imagens que ele não declarou. Um ex-colega do Real Madrid também estava no banco dos réus no mesmo tribunal, mas ao contrário de Ronaldo, o espanhol Xabi Alonso não quis acordo e insistiu na inocência. A promotoria pede 5 anos de prisão para ele. Na saída, Cristiano fez apenas um rápido comentário: tudo resolvido. Cristiano Ronaldo pagou ao fisco espanhol o equivalente à metade do que ele vai ganhar este ano na Juventus. O jogador português deve voltar em fevereiro a Madrid, mas desta vez para disputar uma partida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A Justiça da Espanha condenou o craque argentino Lionel Messi a 21 meses de prisão e multa por sonegação fiscal. Segundo a acusação, o jogador do Barcelona não pagou o imposto de renda relativo a direitos de imagem de 2007 a 2009. Apesar da condenação, a imprensa espanhola afirma que Messi não vai ser preso por não ter antecedentes criminais e porque a pena é inferior a 2 anos. Além do imposto devido, que já foi pago, Messi foi multado em 2 milhões de euros, aproximadamente 7 milhões e 600 mil reais. A verdade simples sobre impostos é que eles são roubo. Imposto é um roubo. É só um jeito em que alguém que não trabalha e que não produz vai viver do seu trabalho e da sua produção. Você pode ter isso através do imposto de renda, onde diretamente você trabalha e lá, já quando chega o cheque, já vem descontado. Não é que você vai pagar. Não, o governo já sabe que se ele desse para você, para pegar de volta ia ser complicado. Então ele já tira antes, para facilitar. Ou a contribuição sindical, onde você é obrigado a contribuir para sindicatos que podem ou não representar os seus interesses e podem, inclusive, não trabalhar. Mas se você não pagar eles, você não pode trabalhar. Ou IPVA, ou IPTU, você tem que pagar aluguel na sua propriedade, senão ela vai ser confiscada de você. Olha que coisa bonita. Existem vários impostos de todos os tipos diferentes, mas no fim das contas eles são isso. Repassando dinheiro de você, que fez, para alguém que não fez. Tem algumas fantasias no meio, tem alguns disfarces. Não, mas a gente dá um pouquinho para os pobres. Não, mas a gente dá um pouquinho para essas pessoas aqui. Não, mas a gente construiu isso aqui, olha que bom. Ué, mas... Peraí. Então por que você pegou um pedaço? Ah, porque eu tenho que administrar. Então por que você está dando dinheiro para os seus amigos? Pare de perguntar. Essa é a resposta, não tem nenhuma resposta. Vem cá, por que eu não posso escolher não pagar? Por que eu não posso falar, desculpa, eu não quero esses produtos, se eu quiser usar as estradas ou algum serviço público, vocês podem me fazer um boleto e eu pago. O que vocês acham? Não? Ah, eu sou obrigado a pagar tudo, segundo o que vocês decidirem, do jeito que vocês decidirem, quando vocês decidirem. E eu não tenho o direito de discordar com isso. Não. E o que vai acontecer se eu não pagar? Você vai apanhar até pagar. Imposto. É roubo.
Essa é a verdade simples sobre como um Estado funciona. É para isso que ele serve. Pra gente que não trabalha, pra gente que não quer trabalhar, pra gente que não quer competir, pra gente que não quer produzir, pra gente que quer ganhar facilidades, pra gente que quer mandar na vida dos outros, não precisar realmente fazer alguma coisa. Eles podem só pegar o que você fez. Meu, se fosse bom, não seria imposto. O dono da fabricante de refrigerantes Dolly foi preso em São Paulo. Segundo o Ministério Público, Laerte Codonho é acusado de sonegar 4 bilhões de reais em impostos. A reportagem é do Wallace Lara. Os investigadores chegaram cedo a este condomínio em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, e encontraram o empresário Laerte Codonho ainda de pijama. Na mansão, eles apreenderam 4 carros de luxo e uma quantia em notas de reais e dólares. O empresário Laerte Codonho foi preso temporariamente pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude fiscal estruturada. Os investigadores dizem que o dono do grupo Dolly criou uma cadeia de empresas para sonegar impostos. O valor da fraude, segundo as investigações, chega a 4 bilhões de reais. No centro de distribuição da Dolly, os policiais apreenderam 2 helicópteros. No local também foram recolhidos documentos contábeis da empresa. Um terceiro helicóptero foi apreendido numa oficina em Diadema, na Grande São Paulo. Ontem, protocolado nas corregedorias federal e estadual, contra os procuradores que falavam de sonegação, de evasão de divisas. O ex-contador da Dolly, Rogério Rauti, e Júlio César Requena Mazzi, que era gerente financeiro, também foram presos. Em dezembro de 2016, a Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual da empresa por suspeita de fraude no recolhimento de ICMS sobre a venda de bebidas. Em maio do ano passado, 2 fábricas do refrigerante chegaram a ser fechadas aqui no estado de São Paulo por causa da dívida. Em nota, o Grupo Dolly disse que a prisão de Laerte Codonho é injusta, que o empresário sempre colaborou com as autoridades e que vai provar a inocência dele. O grupo disse que vai recorrer da prisão temporária. As defesas de Rogério Rauti e Júlio César Mazzi não quiseram se manifestar. O brasileiro que preside o Conselho de Administração da montadora japonesa Nissan foi preso hoje. Ele é acusado de sonegação fiscal e de uso indevido de bens da empresa. Carlos Ghosn disse deve ser demitido numa reunião marcada para quinta-feira. A Receita Federal multou as organizações Globo por uma manobra contábil proibida. Em valores de hoje, a dívida passa de R$1 bilhão. A empresa carioca recorreu em Brasília, mas não teve sucesso. A tentativa das organizações Globo de se livrar da multa fracassou. Depois de 4 anos de processo, a Receita Federal decidiu que as empresas da família Marinho são obrigadas a pagar uma quantia bilionária. Um executivo de sucesso, caso raro, de estrangeiro em cargo tão poderoso numa empresa japonesa. Carlos Ghosn, nascido em Rondônia e que também tem nacionalidade francesa, chegou à Nissan em 1999 e ganhou fama e respeito por reestruturar financeiramente a empresa. Também dirigiu a Renault e, quando o grupo incorporou a Mitsubishi há 2 anos, passou a presidir a aliança, sediada em Yokohama, cidade vizinha a Tóquio. A principal acusação contra Ghosn é de sonegação fiscal. Ele teria declarado rendimentos abaixo do que realmente recebeu, além de, em parceria com o diretor Greg Kelly, americano, ter se apropriado de ativos da empresa. Num comunicado, a Nissan Renault afirmou que já estava conduzindo uma investigação interna por suspeitas de má gestão. Disse também que apoia o trabalho da justiça japonesa e pediu desculpas aos acionistas que viram os papéis do grupo despencarem nas bolsas de valores da Europa. Ghosn foi interrogado, segundo os promotores, colaborou e logo um mandado de prisão foi expedido. Se condenado, pode ficar até 10 anos preso e pagar multa que pode chegar a mais de R$20 milhões. A força econômica do conglomerado que dirigia e a reputação de importante homem de negócios de que desfrutava fizeram com que fosse muito grande a repercussão na imprensa japonesa e na de todo o mundo também. As 3 montadoras juntas venderam mais de 5 milhões de automóveis só no primeiro semestre deste ano, fazendo da aliança a líder mundial no segmento.
Para que a prisão não abale os negócios, o Conselho Administrativo do grupo deve destituir Ghosn do cargo oficialmente o mais breve possível. A Receita Federal, ao decidir o caso, definiu: operou-se um milagre dentro da Globopar. A empresa da família Marinho conseguiu transformar uma dívida de mais de 2 bilhões de reais num crédito de mais de 300 milhões. Tudo isso em apenas 30 dias. Segundo a Receita Federal, foi uma manobra contábil. Uma jogada que um dos envolvidos em julgar o caso descreveu como cheia de artificialismos. A operação envolveu várias empresas: Globopar, TV Globo, Cardeiros e Globo Rio. Uma série de negócios entre as empresas do grupo gerou, segundo a família Marinho, um crédito a ser descontado do imposto de renda de mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas, segundo a Receita, o valor a ser deduzido seria de apenas 65 milhões de reais. Ao apontar a manobra, o fisco lembrou que todas as empresas envolvidas possuem os mesmos sócios: José Roberto Marinho, Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho. Escreveu a Receita: tal fato representa mais um indício de que as operações foram realizadas apenas para a criação, transferência e amortização de um ágio inexistente, a reduzir indevidamente os tributos devidos pelo interessado. Nós defendemos a suspensão imediata dos repasses de verbas publicitárias, porque isso se aplica também aos entes que recebem recursos públicos. Quando estes têm qualquer problema, que eles são colocados no CALC, eles ficam impedidos de receber, até que se resolva o problema. Eu acho que com essa decisão da Justiça, é uma prova muito clara de que, além de ser investigada, nós defendemos que seja imediatamente feito o cancelamento de repasse de recursos públicos até que a empresa possa sanear isso aí. Em dezembro de 2009, a Receita apresentou um auto de infração de 713 milhões de reais. Depois de 4 anos de recursos, o valor, hoje corrigido, passa de 1 bilhão. A Globopar ainda pode recorrer. No processo, a Globopar disse que agiu de acordo com a legislação tributária. Esta é a segunda vez que a Receita acusa empresas da família Marinho de fazer manobras contábeis para não pagar impostos. Num outro caso, a Receita disse que a Globopar simulou investimento numa empresa baseada nas Ilhas Virgens Britânicas para não pagar os impostos sobre a compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002. Com multa e juros, a cobrança foi de mais de 600 milhões de reais. O processo teve de ser refeito depois que uma funcionária da Receita sumiu com a papelada do caso de dentro de uma repartição no Rio de Janeiro. Em nota, a Globopar disse que, neste caso, já acertou as contas com a Receita. Mas existe uma terceira cobrança, esta já em execução judicial. Documento obtido pelo Jornal da Record na Justiça Federal do Rio mostra que, em setembro de 2010, a Globopar dos irmãos Marinho tinha uma dívida acumulada com a Fazenda Nacional de mais de 170 milhões de reais. A pedido da Fazenda Nacional, a dívida foi executada e alguns bens da família Marinho penhorados. Isso só acredita a Câmara a poder investigar as organizações Globo pela falta, né, de compromisso com o erário público, que muito faz falta esse dinheiro público na área da saúde, na área da educação, na área das ações sociais, que muito poderiam contribuir se fossem pagos esses impostos das organizações Globo. A direção das organizações Globo informou que não vai comentar a decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.